Boa noite, pessoal. A gente vai estar apresentando agora o trabalho de princípios de telecomunicações do professor Jair. O nosso tema é sobre modulação digital e os integrantes do grupo são eu, Bruno Nogueira Fontoura, o Moisés Júnior Pereira dos Santos e o Delmário Ferreira dos Santos. Basicamente, antes da gente falar o que seria essa modulação digital, é interessante entender que esse sinal ele é enviado de duas maneiras. Tem a maneira digital e a maneira analógica. A digital é um pouco mais atual no caso, e a analógica é uma que a gente conhece mais dos tempos antigos. Para cada uma dessas duas maneiras de envio desse sinal, a gente tem algumas técnicas que são bem particulares de cada método que vão ser empregadas para poder estar fazendo o envio ou a transformação desse sinal. É aí que entra, no caso, a modulação digital, que ela basicamente constitui-se em uma técnica específica para isso, para poder modificar esse sinal, para poder transportar essa informação através dos canais de comunicação. Além de, ele também faz a recuperação desse sinal no destino. Isso garante com que a informação possa transportar de um ponto início até um ponto final e a gente não ter perca durante esse caminho. Essa onda padrão, no caso, ela tem amplitude, frequência e uma fase. Essa amplitude, ela é em volts, ou no caso, uma corrente. A frequência são os ciclos das ondas transmitidas, então isso é a unidade de medida de 100 Hz. Então, a cada ciclo que ele ocorre, no caso, essa frequência vai aumentando. E tem também essa fase, que é basicamente o ponto onde ocorreu o avanço, que ele é medido através do ângulo do sinal senoidal, no caso, para a gente poder entender como que avançou essa onda padrão de acordo com a fase, de acordo com a amplitude e com a frequência. Isso vai ser um pouco melhor explicado quando a gente entrar nas diferentes ondas no caso. A gente tem as duas técnicas, digital e analógica, só que somente a analógica ela faz a utilização da modulação, justamente porque a técnica digital ela usa alguns recursos de codificação de pulsos, então não é empregado. Essa modulação digital, ela prefere, no caso analógica, devido a um fator também, que é a informação ser transmitida na forma digital. Quando ela é transmitida na forma digital, desculpa, ela pode ser regenerada, replicada e retransmitida. Então, quando ela faz esses três processos, ela não tem distorções, fazendo com que a gente garanta o sinal do início, do ponto inicial até o ponto final. Essa vantagem, ela é uma vantagem muito boa dessa modulação digital, só que acaba aumentando o custo, justamente porque esse sinal que é modulado digitalmente, ele ocupa uma largura muito alta da faixa. Então, basicamente, quando a gente faz essa modulação digital, a gente ocupa uma carga maior da faixa e por isso a gente tem um custo maior para poder utilizar desse método. Uma outra vantagem de fazer essa modulação digital, no caso, é a gente ter a multiplexação, que é basicamente pegar esses sinais de informação originalmente analógicos e juntar eles com dados de alguns computadores ou de alguma outra forma, no caso de transmissão disso, com outros sinais provenientes digitais por natureza, no caso. Essa técnica de codificação ela é conhecida como NRZ, ou Non-Return to Zero. Basicamente, esse esquema NRZ, ele não precisa de nenhum formato especial para poder codificar e decodificar. Ele simplesmente representa o zero como nível baixo e o 1 como nível alto, no caso, num esquema como se fosse binário. Essa solução, ela parece um pouco simples, porque ela é codificada binariamente, só que ela tem alguns problemas durante a implementação dela. Um deles é justamente ter dois canais de transmissão. Então, vai ter um para poder passar os dados e o outro para o relógio. Como tudo isso vai ser duplicado no caso, o circuito de transmissão, isso faz com que encareça a transmissão. Como a gente já foi falado, justamente por causa dessa questão da duplicação dos circuitos e também porque ocupa um espaço maior da faixa. Agora eu vou estar passando para o pessoal, para eles poderem falar a parte deles aí. Olá, senhores. Eu me chamo Moisés, vou dar continuidade à apresentação, apresentando algumas técnicas de modulação, né? Nessa apresentação, a gente vai apresentar 4 técnicas de modulação digital, que é, no caso, a modulação ASK, a modulação PSK, FSK e QAM. Então, eu vou dar início aqui falando sobre a técnica de modulação ASK, né, denominada em Amplitude Shift Keying, né? Ela é uma técnica de modulação mais simples, né, entre as utilizadas ali para modular sinais discretos, né, no caso digitais, né, porque ela consiste, né, na alteração da amplitude da onda portadora em função, né, do sinal digital a ser transmitido.
E a modulação e amplitude, ela translada ali o espectro da frequência baixa do sinal binário para uma frequência alta, né, como é a da onda portadora. Então, essas são umas características simples, né, da modulação digital aí, né, no caso a SK. Né? E essa amplitude, né, da portadora, ela vai ser comutada ali entre dois valores, ligado e desligado. E a onda resultante, né, vai consistir em dois impulsos, né, de radiofrequência que representarão ali o sinal binário 1 e espaços representando o dígito binário 0. Né? Essa técnica ela é equivalente ali à modulação AM para sinais contínuos, né, com o sinal modulante na forma de um pulso retangular. Então, isso se faz aí a questão da técnica de modulação ASK. Bom, e uma das principais características, né, da modulação por chaveamento da amplitude são a facilidade de modular e demodular, né, a pequena largura de faixa e a baixa imunidade a ruídos, né, o que também talvez diferencie ela de algumas outras técnicas, o que pode fazer com que ela seja melhor, né, ou pior, né, digamos assim, na questão da transmissão do sinal. Então, essas foram algumas características da modulação ASK, né? Então, a gente viu que ela consiste ali na alteração da amplitude da onda portadora em função do sinal digital a ser transmitido, né? E que essa modulação e amplitude ela translada o espectro da frequência baixa, né, para a frequência alta, como é a da portadora, né? E essa amplitude ela vai ser comutada em dois atores e tudo mais. E, claro que as suas principais características sempre vão ser a facilidade de modular e demodular, uma pequena largura de faixa e uma baixa imunidade a ruídos. Agora a gente vai falar da modulação PSK, né, que é a denominada Phase Shift Keying, né. Essa, diferente da modulação SK, ela é um processo pelo qual ela se altera, né, a fase da onda portadora em função, né, do sinal digital a ser transmitido. E para que esse processo ele possa ter resultado positivo, são usados pulsos bipolares de altura, né, A dividido por 2 e menos A dividido por 2 no sinal senoidal, né, da onda portadora. Em lugar de dois pulsos de altura, né, seria 0 e A. Bom, dentro desse processo, quando ocorrer uma transição de nível lógico do sinal digital a ser transmitido, né, no caso o sinal modulante, haverá uma mudança ali de 180 graus na fase da onda portadora com relação ao ângulo anterior. Né? E para que esse tipo de modulação ali, ele seja feito, né, a modulação ela deve ser usada, deve usar a detecção síncrona, né, já que tem como base ali o conhecimento preciso a respeito da fase da onda portadora recebida, bem como também, né, da sua frequência. E devido a isso, essa técnica de modulação, né, ela envolve circuitos de recepção, no caso ali, demodulação, né, que são mais sofisticados. Isso compensa porque ela oferece um melhor desempenho, né, do que as técnicas ASK e FSK, né. A ASK a gente falou anteriormente e a FSK, né, vai ser pautada posteriormente na apresentação. Bom, então, essas foram algumas características da modulação PSK. Então, de forma resumida, né, o que é essa modulação, como é essa técnica, né? Então, o PSK é uma forma de modulação em que a informação do sinal digital ela é embutida nos parâmetros, né, de fase da portadora. E aí, nesse sistema de modulação, quando há uma transmissão, né, uma transição de um bit 0 para um bit 1 ou vice-versa, né, de um bit 1 para um bit 0, a onda portadora ela sofre uma alteração de fase, né, de 180 graus, né, como dito aqui inicialmente. Então, quando ocorre ali a transição do nível lógico do sinal digital, né, a ser transmitido, vai haver ali uma mudança de 180 graus na fase da onda portadora com relação ao ângulo anterior. Então, essas foram as características dessa técnica de modulação PSK, né, e a ASK, falada anteriormente. Agora eu vou passar a palavra para o outro participante, que vai abranger as outras técnicas de modulação, né, que são a FSK e o QAM. Olá pessoal, eu sou Delmar e vou estar dando continuidade aí na apresentação. Vou estar falando um pouco sobre o tipo de modulação por chaveamento de frequência, FSK. Bom, esse tipo de modulação ele consiste na variação de frequência da onda portadora em função do sinal digital a ser transmitido. A amplitude da onda portadora é constante durante o processo de modulação e a onda resultante varia a sua frequência conforme os níveis lógicos do sinal modulante. Bom, basicamente, a sua fase e amplitude são constantes nesse estado, nesse tipo de modulação.
o que varia aí é a sua frequência. A principal característica dessa modulação é uma boa imunidade a ruídos, porém necessita de uma maior largura de banda. Aqui a gente pode ver exemplos, né? Onde a gente tem os estados 0 e 1, ali a onda portadora e a modulação da portadora. Então, onde os estados tem os estados zeros, a gente tem 4 ciclos na frequência, e onde os estados 1, a gente tem 2 ciclos. Bom, modulação de amplitude em quadratura, QAM. A modulação QAM é uma combinação entre as modulações ASK e PSK. Isso significa que há variação de fase e amplitude na onda portadora, de acordo com as informações digitais a ser transmitida. Então, esse tipo de modulação, ela sofre modulação na fase e na sua amplitude. E isso veio a fim de aumentar uma eficiência espectral do processo de modulação. Diferentes tipos de modulação e amplitude em quadratura são utilizadas. Essas modulações foram desenvolvidas inicialmente para transmitir 2 sinais analógicos independentemente de uma portadora. Bom, aqui a gente pode ver como que pode estar sendo realizado esse cálculo para estar sendo aí explícito no plano, né? Faz uso aí da função Q seno de ômega t mais I cosseno de ômega t. Logo à frente eu vou estar mostrando aí 2 exemplos no gráfico aí, como pode assumir esses valores. Bom, aqui a gente tem umas principais características, né, de modulação em quadratura. Então, a gente tem 4 QAM, que seria 2 bits e 4 estados. 16 QAM, que seria 4 bits e 16 números de estados, 64. 6 bits e 64 número de estados, e 8 bits e tendo aí 256 números de estados. Aqui é um exemplo de 32 QAM e 64 QAM. Então, cada pontinho aí pode receber, no caso, né, combinação aí 32 estados. Então, seria um exemplo aí.